Estamos de volta aqui no Bate-Papo Político. As secretarias municipais de educação têm até o próximo dia 7 de março para enviar à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Economia os dados contábeis, orçamentários e fiscais de 2020 que impactam no cálculo do valor ano total aluno para 2022. Os municípios têm até essa data, ou seja, 7 de março, para registrar as informações e ficarem aptos a receber as complementações das verbas do Fundeb. O atraso é consequência de diversos problemas enfrentados pelos gestores locais, decorrentes, entre outros motivos, dos momentos críticos da pandemia da Covid-19 no início de 2021. Então, Beto Almeida, está aí um desafio para os secretários, para as secretárias municipais da educação, para os gestores municipais cuidarem nesse curto prazo do envio dessas informações correspondente ainda ao ano de 2020, que credencia as cidades do Ceará, as cidades brasileiras, a manterem o cadastro em dia para receber o dinheiro tão importante para o Fundeb. Luciano, o interessante é o seguinte, são informações essenciais que tem que constar nessa plataforma de monitoramento da Base Nacional Comum Curricular. O que é essa base? É uma plataforma que é a partir dela que o MEC utiliza esses dados oficiais que são fornecidos pelos municípios para que seja feito um levantamento das informações que são estratégicas e que a partir daí se complemente, se defina a complementação dos valores do Fundeb. Esse prazo, é bom que se diga, foi adiado, quer dizer, já foi prorrogado, né? Já era para ter sido repassada pelos municípios as informações para essa plataforma. Ficou agora até o dia 31 de março. Eu vi na semana passada um dado que mostrava que era o seguinte, até então... É o dia 7 de março, Beto Almeida. Até o dia 7 de março. Você falou 30 de março, na realidade você confundiu com outras datas que foram marcadas, inclusive no ano passado, para entrega dessa documentação. Então esse dado ainda é mais preocupante, porque eu vi na semana passada as informações que ainda era muito reduzido o número de municípios que de fato haviam encaminhado esses dados para esta base, né, dessa plataforma de monitoramento da base do Nacional Comum, dos currículos. Significa dizer que os municípios estão muito atrasados. A gente pode justificar realmente que houve a pandemia, que isso desarticulou o funcionamento do serviço público normal, que as secretarias de educação municipais tiveram que parar suas atividades, que muita coisa deixou de ser feita. Eu sei que nós tivemos todos esses embates nos últimos 2 anos. Ainda assim, isso é essencial, tem que ser compromisso e prioridade número 1 dos municípios nesse momento. Porque depois não reclamem, por exemplo, que não estão recebendo o complemento do Fundeb. Mas você lembra também, jornalista Beto Almeida, que nessa agenda das entidades municipalistas está a discussão sobre o perdão para gestores que não conseguiram aplicar todo o dinheiro da educação em 2020 e 2021 por conta da pandemia? Tem alguma relação com essa agenda? Luciano, tem, de algum modo, mas não tanto. Sabe por quê? Porque o que eles querem, na realidade, tem os gastos, tem os investimentos, o número de alunos que foram beneficiados, tem sim. E os prefeitos ficaram, tá aí, talvez você diga uma coisa que faz sentido. Os prefeitos acabaram focando muito sua atenção nas articulações políticas lá no Congresso Nacional, tentando convencer os parlamentares a aprovar exatamente este perdão para que eles não caíssem na chamada, na lei de responsabilidade fiscal, já que eles não aplicaram o percentual mínimo em educação previsto. Mudando aqui a nossa página, jornalista Beto Almeida, pacote de medidas do governo federal com a liberação do FGTS para quitação de dívidas será lançado após o carnaval e pode beneficiar mais de 40 milhões de trabalhadores. O Sátrio Salles chega agora com essas informações. O mês de março está começando e nos próximos dias o governo federal deve anunciar uma nova rodada de saques do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS. A ideia é anunciar a medida após o carnaval. A proposta em estudo indica a liberação de saque de até R$1.000 para cada trabalhador. Os números são bem expressivos. 40 milhões de trabalhadores poderão ser alcançados pela medida que garantirá uma injeção de até 30 bilhões de reais na economia em 2022.
milhares de cearenses serão contemplados com a liberação do FGTS. De acordo com o estudo que está sendo realizado pelo Ministério da Economia para autorizar o saque extraordinário das contas de FGTS em pleno ano eleitoral, o governo deve publicar uma medida provisória. A liberação dos recursos do FGTS faz parte das ações do governo federal para aquecer a economia, juntamente com a linha de crédito de 100 bilhões de reais a ser destinadas a micro, pequenas e médias empresas. As condições de empréstimos devem ser anunciadas neste começo de março pelo governo federal. Com informações dos bastidores políticos para o Jornal Alerta Geral, Sátiro Salles. Estamos encerrando o mês de fevereiro e a partir de amanhã já é março. Daí essa participação do Sátiro falando que março está começando. E a expectativa, Beto Almeida, para muita gente que quer esse dinheiro do FGTS, por menor que seja o valor, para quitar alguma dívida. E, ao mesmo tempo, o governo tenta também estimular atividades econômicas. Afinal, são 30 bilhões de reais a mais que irão circular na economia nestes 3 primeiros meses do ano. São quase 30 bilhões, como você falou, Luciano, e os economistas, como sempre, são muito pessimistas, né? Porque eles acham que o endividamento das famílias está alto, a inflação na casa dos 2 dígitos e que o impacto da liberação dessa verba do FGTS não iria trazer um grande impacto na economia, nas compras, seja como for. O governo está pensando o seguinte, que parte desses recursos é para o consumo e o restante para o pagamento de dívidas de quem tem aí o direito a fazer saques no FGTS. Seja como for, você lembra que lá atrás o governo Michel Temer, ele também fez essa liberação do FGTS num momento crítico. E não tenha dúvida, Luciano, é uma forma sim de injetar dinheiro na economia e também de devolver às famílias parte dos recursos que é dela. Porque esse dinheiro do FGTS, na realidade, é um fundo que é compulsório e que as famílias têm direito sim de utilizar em determinadas circunstâncias. Aí por que tem tanta reação? Sabe de onde é que vem a maior reação, Luciano? Do setor da construção civil. Porque quem é hoje que financia com peso o setor da construção civil? São os recursos do FGTS. Se sai 30 bilhões de reais para socorrer famílias nesse período de crise, é óbvio que o segmento da construção civil diz, opa, é dinheiro que não está vindo para nós, é dinheiro que está indo para um outro canto. De fato, eles argumentam o seguinte, que não é o FGTS, não é um complemento de renda, é o argumento do setor da construção civil. Eles têm razão em parte, mas lembre-se, esse recurso originalmente é do trabalhador. A agitação é geral nos bastidores políticos. Toda a movimentação acontece porque a partir da próxima quinta-feira, dia 3 de março, se estendendo até o dia 1º de abril, deputados estaduais e federais poderão migrar de um partido para outro sem ameaças de perder o mandato. Esse período é definido pela Justiça Eleitoral como janela partidária e pode e permite que dezenas de deputados estaduais e federais, com o argumento de que os partidos pelos quais foram eleitos já não mais os contemplam na linha de atuação política e ideológica, decidiram buscar um novo abrigo. Vai ser, Beto Almeida, uma revoada de políticos com mandatos de um para outro partido em todo o Brasil. Aqui no Ceará também, nós tivemos nesses últimos dias muitas articulações, muita gente com a ficha partidária já assinada, mas sem poder exibi-la, porque a legislação só permite a troca de partidos a partir do dia 1º, a partir do dia 3 de março, ou seja, quinta-feira. Só que neste ano de 2022, a janela partidária, esse troca-troca, tem, vamos dizer assim, um tempero a mais, um diferencial a mais. E esse diferencial, Luciano, responde pelo nome de federação partidária. Como as coligações proporcionais estão proibidas, estão abolidas, qual é a preocupação hoje dos deputados estaduais, dos deputados federais? Luciano? É saber qual é o partido que vai dar para ele a melhor condição de ele se reeleger. Ele pode estar hoje num partido, mas ele olha o cenário e diz, olha,
sem coligação, que não existe, eu não vou conseguir me reeleger por esse partido. E aí ele pensa, vai ter federação? Esse partido vai se reunir, se unir numa federação? Porque se unir numa federação significa dizer que aumentam as chances do deputado estadual ser eleito ou reeleito e também do federal. Essa é a questão. Este é o diferencial. E aí, Luzenor, vem também uma outra questão, que é a discussão da terceira via. Eu estou falando já no âmbito da disputa federal, de olho no Palácio do Planalto, com seus reflexos nos estados. Porque quando a gente fala na federação, a gente está pensando na eleição proporcional, que são para as casas legislativas. Mas a federação, ela também vale para a disputa majoritária. E aí é que entra, por exemplo, a tal da terceira via. Porque hoje nós temos uma polarização entre o atual presidente Bolsonaro, que é candidato à reeleição, e o ex-presidente Lula, que é o potencial candidato do PT. E no meio desse jogo tem um monte de candidatos tentando se viabilizar e se colocar para o eleitor. Só que ele sabe que sozinho dentro do seu partido também não avança essa terceira via. Eu não entendi muito bem a inserção da questão da terceira via nesse contexto da janela partidária. Sim. Mas... Não, você não entendeu o que exatamente? Eu não entendi a mistura que você fez para o ouvinte, o internauta, entender melhor. Explique, vamos lá. Porque está na ponta da língua aqui uma observação. Tá, vamos lá. Por que eu falei e entrou a terceira via nessa questão? Porque essa terceira via, quando ela se define em termos majoritários, ou seja, na disputa para presidente da República, na disputa para governador, e senador, ela vem de lá para cá. Ela vai também prevalecer para os estados também. Isso significa, por exemplo, dizer, eu vou só lhe dar um exemplo aqui, já. A gente já conversou sobre isso aqui. Se o União Brasil faz uma federação, por exemplo, com o PSDB, isso vai ter impacto aqui no estado do Ceará, não vai, Luzenor? E aí, dependendo disso, o PSDB, que hoje é um partido que tem sérias dificuldades para fazer uma bancada aqui na Assembleia Legislativa, para fazer uma bancada na Câmara Federal, muda completamente. Tem gente já de olho, por exemplo, em se transferir para o PSDB, mas está aguardando esse momento da janela partidária e a discussão em torno da federação. Você vai dizer assim, Beto, mas a federação só vai acontecer, no prazo final dela é em maio, e a janela partidária vai terminar agora. Começa no dia 3 de março, mas ela termina no dia 1º de abril, portanto, basicamente um mês antes. Mas daqui até lá, o cenário vai estar um pouco mais fechado e eles vão aguardar. Eu acredito que a janela partidária... Marcos Furlan, eu disse que a língua estava afiada para responder, para acrescentar a informação, Beto. Eu esperei que ele falasse. Olha, ele consumiu 5 minutos aqui do comentário e não disse um componente bem importante sobre a janela partidária. Com a janela partidária, Beto, diante de uma situação que nós temos aí dos chamados candidatos da terceira via que não conseguem decolar, que não conseguem avançar, além de 2, 3, 4, 5 pontos, tornando inviáveis essas candidaturas, os deputados federais ligados a essas siglas, como PSDB, PDT e até do Podemos, do ex-juiz Sérgio Moro, esses deputados estão avaliando durante o mês de março mudarem de partido se não houver um novo rumo para as pré-candidaturas da terceira via Isso que mesmo. se coloquem como viáveis para disputar a presidência da República. Acrescentei algum dado para você e os nossos ouvintes, Beto? Acrescentou, é isso daí. Na realidade, é isso. O prazo da janela partidária vai ser fundamental, inclusive para saber se esses partidos terão fôlego mesmo, e inclusive para definir se esses candidatos, por exemplo, a deputado federal, deputado estadual, permanecem mesmo nesses partidos ou vão em busca de outra casa. É um assunto para você, ouvinte internauta, que entra na pauta do jornalismo, dos veículos de comunicação, da agenda dos partidos, da agenda das lideranças políticas a partir desta semana com mais visibilidade, porque teremos, repito, a partir da próxima quinta-feira, a janela partidária, que se estende até o dia 1º de abril. É um período que faz parte do calendário das eleições de 2022. E aqui você tem a oportunidade de saber mais, muito mais, com a análise do jornalista Beto Almeida sobre a janela partidária, sobre a migração entre os deputados estaduais e federais da bancada do Ceará e também dos integrantes da Assembleia Legislativa. E na reta final do bate-papo político, Beto, nesta segunda-feira, quero registrar aqui a audiência da Noélia, que está em São Luís do Curu.
Erlos Saraiva, em Independência, Luiz Teles está em Crato, André em São Benedito, Flávia em Juazeiro do Norte, também em Juazeiro a Vanessa Sobreira, Francisco Irineu está no interior de São Paulo, nos acompanhando no Jornal Alerta Geral, Maria em Capistrano, Ana em Viçosa do Ceará, Carlos Leôncio em Aracati e Flávia em Juazeiro do Norte. Final da nossa conversa, desejo a você, Beto Almeida, aos nossos ouvintes, um bom começo de semana. Um bom dia a todos e até amanhã.